Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Esse é o nosso momento pós-tradução do culto Glória de Sião Internacional, do dia, não sei que dia é hoje, para variar. Hoje é dia 21 de maio de 2023 e nós estamos uma semana da celebração de Pentecostes, que cai nesse ano no dia 28 de maio. A nossa celebração do Ministério Casa da Glória vai ser no dia 27 de maio, vocês já estão todos convidados, venham estar conosco, presencialmente, online, seja como for que o Senhor tem para você participar, ou com algum outro ministério, fique à vontade, celebre, o importante é celebrar. Muito bem, as palavras que eu ainda vou compartilhar com vocês algum dia, que eu anotei para vocês, em nome de Jesus, vocês vão orar para que eu consiga gravar essas mensagens durante a semana. Uma é do Asher Trader, o nosso pastor lá de Israel. Eu chamo de nosso pastor lá de Israel porque ele é o nosso pastor do coração quando nós estamos lá, e nós gostamos muito de estar com eles, adorando. E ele trouxe uma palavra sobre vencer o mundo. E é uma palavra muito importante. Eu assisti umas 3 vezes, eu vou assistir de novo, ainda vou gravar um vídeo, um resumo dele. E a outra palavra foi do Mike Bickle, sobre o Tribunal de Cristo e as recompensas eternas, que eu acho que é muito importante a gente entender nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Então, vocês vão orar para que eu possa gravar os vídeos dessas 2 mensagens. Enquanto isso, a gente vai no culto de hoje e no culto do Shabat. Vamos começar com o culto de hoje, que está mais fresco na minha memória, que eles correram tanto que eu não consegui anotar muita coisa. Mas qual foi o título do culto de hoje? Eu não anotei, eu coloquei aí no título da mensagem do vídeo, mas eu não anotei o título e eu realmente não me lembro mais, mas enfim. Na adoração nós cantamos, e nós cantamos muito a respeito de, o que a gente cantou muito, gente? Eu nem sei o que a gente cantou muito, vou falar só o que eu anotei aqui. Deus está trazendo correção para o seu corpo. E ele está trazendo essa correção em amor. E ele, desde a Páscoa de 2020, ele tem trazido palavras de alinhamento para nós e de libertação. E desde a Páscoa agora de 2023, ele tem enfatizado muito forte esse período de contagem do Homer, que são os 50 dias entre o dia da ressurreição e o dia de Pentecostes. Ele está falando muito sobre libertação. E há muitos de nós que ainda estamos resistindo, achando que o mover em que a gente está é o mover mesmo de Deus. A gente não está deixando Deus entrar naquela ferida, naquele trauma, naquilo que não é santo dentro de nós e que está, e por meio do qual nós estamos nos movendo. O Chuck, ele fala isso com muito amor. Eu acho que quando eu trago para vocês, eu sou mais brava, mas não posso enfatizar o suficiente o que a Amber falou hoje, que nós precisamos perdoar e nós precisamos nos arrependermos. Então é o perdoar próprio, é o arrependimento, é o reconhecimento do que está fora do prumo e que nós temos deixado fora do prumo algumas coisas geracionalmente, algumas coisas vêm vindo desde antes de Jesus, dos nossos dons, das nossas capacitações, que nós não deixamos Deus santificar e que nós usamos hoje como se fosse santificado. E que não é, que está fora do prumo, que está fora do alinhamento, e que nos faz julgar e ter um juízo e um discernimento e uma sabedoria fora do prumo para a situação. E Deus, Ele quer que nós entremos nessa plenitude, mas enquanto nós não tratarmos essas coisas, nós não conseguimos entrar na plenitude. Então, nós temos uma falta de satisfação, uma falta de contentamento, nós temos uma continuidade na murmuração, na reclamação das coisas e das pessoas, e não conseguimos enxergar, e nós precisamos, em algum momento, pedir para Deus derrubar a porta, porque Ele está lá batendo, eis que estou à porta e bato, estou à porta da igreja, estou à porta da sua vida, e eu continuo batendo para você abrir uma certa situação para mim, que você não me permite abrir, é o seu Isaac. E você precisa, em algum momento, deixar ele entrar para arrancar, deixa ele tacar fogo nesse negócio. O que é palha, o que é restolho, o que é madeira, o que é feno, o que é corruptível precisa ser queimado, porque parece que nós temos um grande volume de coisas dentro de nós e metade vai ser queimado. E só tem
uma outra metade ou uma outra pequena porção do que é ouro e pedras preciosas que vai permanecer e vai ser refinado pelo fogo. Mesmo que você ache que está tudo perfeito dentro de você, que todo o seu discernimento, toda a sua sabedoria, todos os seus dons, todo o seu juízo, crítica e julgamento dos outros seja perfeito, deixa Deus tacar fogo, por favor, porque até o fogo precisa, até o ouro precisa ser refinado. E não adianta, Deus tem princípios. Se não atravessa o Mar Vermelho, não chega no Monte Sinai. Se não chegar no Sinai, não chega no Jordão. Se não chegar no Jordão, não atravessa o Jordão. Se não atravessar o Jordão, não entra na Terra Prometida. São os caminhos do Senhor. Nós precisamos deixar Deus trazer essa correção. Ele diz que foi uma palavra profética da adoração que veio assim: não rejeita a minha correção, porque eu estou te alinhando e te corrigindo os teus caminhos. A minha correção vem te corrigir para que você tenha os caminhos corrigidos, para que você venha a entrar no meu caminho, que é melhor do que o teu. O meu pensamento, melhor, mais alto do que o teu pensamento. Ele faz isso por amor, e ele trouxe uma outra palavra que veio em seguida em relação a separar o santo e o profano dentro de nós. Ele não usou a palavra profano, ele foi super delicado, ele falou o que não é santo. Deus vai trazer um fogo consumidor para queimar aquilo que não é santo e fazer separação, porque aquilo que é pecado em nós, aquilo que é transgressão, aquilo que é iniquidade, aquilo que está fora do prumo, nos separa de Deus. E Deus quer remover isso que está nos separando de Deus para nos aproximar dele, para que nós possamos ter os olhos abertos e ver o que Deus está vendo de fato, não aquilo que a gente vê por meio do nosso trauma ou do dom que está maculado, que vem vindo lá do passado. Ele quer queimar o que nos impede de vê-lo, o que nos impede de trazer perto dele. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos permissão para colocar o dedo nas feridas, colocar o dedo nas rachaduras, colocar o dedo nos lugares de trevas que há em nós. Nós te damos permissão para trazer à luz. Nós não somos perfeitos, ainda não estamos glorificados, não somos santo, 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 a última batatinha do saco. Nós ainda temos coisas a serem tratadas e nós, ainda que nós não enxerguemos essas coisas, Deus, nós clamamos por tua misericórdia. Se o Senhor tem coisas para tratar em nossas vidas, nós dizemos sim. Traz à tona, traz à luz, mostra-nos de forma estupidamente clara. Grita se precisar, derruba a porta se precisar, mas não nos deixa mofar na última estação. Nós queremos atravessar e entrar nessa nova estação com o corpo vivificado. O teu corpo está sendo vivificado. Nós queremos os sinais, milagres e maravilhas nos seguindo. Nós queremos o poder da tua ressurreição agindo onde houver morte em nós. Nós queremos ter a expectativa do inesperado agindo em nós. E nós pedimos que a barreira do teu sangue venha entre nós e essa enfermidade de alma, essa enfermidade de iniquidade e essa enfermidade física. Vem com o teu sangue, Senhor, e separa-nos dos maus relatórios, das trevas do mundo, de nós mesmos, do inimigo, dos médicos, seja qual for o mau relatório. Mas nós aceitamos o teu relatório e permitimos o teu tratar em nossas vidas, em nome de Jesus. Uma palavra muito importante para os nossos dias: nós brigamos com o diabo o tempo todo e nós achamos que é um horror, que ele nos ataca o tempo todo, e nós não estamos entendendo que nós estamos, como a imagem que veio na adoração, numa palavra, nós estamos num ringue de boxe. E a gente está lá na luta, reclamando porque alguém mandou uma seta, algum feiticeiro, algum bruxo, e nós não estamos entendendo que esse processo da luta nós estamos com Jesus numa luta contra as trevas, numa luta contra o mal, mas que ele está permitindo esse processo, ele não está nos tirando fora da luta, ele está conosco dentro do ringue como o nosso treinador. E a cada minuto ou outro ele nos tira ali do meio, nos traz para o cantinho, a gente senta lá no cantinho e ele ajusta a nossa luva de novo, ele dá o gelo lá, ele coloca o bocal direitinho, ele ajusta, e aí ele manda a gente de volta para a batalha.
Deus está nos treinando, Ele não está nos tirando da batalha, Ele não vai nos tirar da batalha, está na hora de nós aprendermos a batalhar com uma outra perspectiva. Nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando contra principais e potestades nas regiões celestiais, e nós estamos assentados em Cristo Jesus durante essa batalha. Então nós temos todas as armas e todas as ferramentas e toda a capacitação e todo o poder da ressurreição que nós precisamos para vencer essa batalha, mas Deus não vai pular fase, Ele não vai fazer desvio, Ele não vai nos tirar no meio, Ele tem um trajeto para nós aprendermos a lutar. Aprendermos, ele tem um objetivo no fim desse túnel, existe uma linha de chegada no fim dessa corrida, existe um fim dessa luta, existe um momento do nocaute, mas enquanto nós estamos ali no meio da luta, ele está nos fortalecendo, ele está nos revigorando, ele está nos ensinando, e nós precisamos ficar de ouvidos bem abertos, não no inimigo e no nosso discernimento podre. A gente precisa ficar de olho na voz de Cristo, no que Ele está falando, nas vidas que Ele está libertando no meio dessa batalha, nos caminhos que estão sendo abertos, nos portais que estão sendo desimpedidos, nos poços que estão sendo desentulhados. Tira o teu foco das pessoas que você acusa. Tira o teu foco das coisas que o inimigo quer que você enxergue, coloque os teus olhos aonde Deus quer que você enxergue. Você vai passar por essa luta até o fim dela, até o momento do nocaute. Enquanto o nocaute não vier, Deus não vai tirar você do ringue. Então, use da sabedoria de Deus, e a sua luta, ela é com amor. O que vence os pecados, o que perdoa uma multidão de pecados é o perfeito amor de Deus, e muitas vezes nós estamos tão fora do prumo que nós estamos lutando contra vidas. As vidas são para ser salvas, nós lutamos pelas vidas e não contra as vidas, nós lutamos contra o diabo. Mas o nosso amor pelas vidas é que nos impulsiona. Por que a gente tem amor pelas vidas? Porque nós somos parte do corpo de Jesus, que é perfeito amor, e Ele ama as vidas, só por isso. Nós não estamos aqui por nós mesmos, nós já estamos salvos, nós estamos agora dentro de um corpo e dentro de um exército que está lutando por mais vidas. Precisamos aprender a nos contentarmos, nos alegrarmos, nos satisfazermos durante a batalha, na circunstância, até que venha o nocaute. Nós precisamos aprender a perseverar até esse momento da vitória, em nome de Jesus. A recompensa é para o vencedor, não é para o que aborta no meio. Não tem prêmio de consolação por participar da batalha, só quem ganha prêmio é vencedor. Leia as cartas às igrejas do Apocalipse, só os vencedores vão ganhar aquelas recompensas. E todas aquelas recompensas dizem respeito à salvação. Então nós estamos constantemente trabalhando a nossa salvação, a nossa santificação, até o último dia, onde os juízes vão dizer se nós ganhamos ou não o prêmio. É o palanque, que é o tribunal de Cristo, até aquele momento da sua vinda, onde nós vamos saber se morremos e vamos ressuscitar, ou se estamos vivos e vamos ser glorificados, vamos ser transformados. Já juntei um pedaço das outras palavras aqui. Nós precisamos trazer à memória aquilo que o Senhor já fez, a nossa lembrança e o que Deus nos manda trazer à memória, o que nós trazemos à memória do que Ele já fez, de quem Ele é e de quem nós somos, essa é a nossa arma. Duas armas nós ganhamos aqui. A memória, a lembrança do que Deus fez e a gratidão. E Deus diz ainda, o espírito que guerreia, ele ganha músculos como o corpo. Quando nós guerreamos, quando nós nos exercitamos, lutamos, vamos para a academia, nosso músculo tem uma memória. Se você, por exemplo, eu dancei balé muito tempo na minha juventude e até na minha fase adulta. Eu tenho uma memória muscular. Então, quando Deus me manda fazer algo, os meus músculos, existe uma memória dentro da minha musculatura, da postura, né? Existe todo um... Então, quando você é um guerreiro e você entra no ringue, você entra na musculação com o Espírito Santo, e o seu espírito aprende a guerrear, você exercita o seu espírito na palavra de Deus, com o Espírito Santo e nas batalhas, você ganha uma memória espiritual.
que quando Deus te coloca numa situação, permite você passar por aquela situação e ele anda junto com você, a sua musculatura espiritual, ela já está treinada e ela já começa a se mover de acordo com aquele treino. E durante esse trajeto, você ainda vai ganhar mais treinamento, então você vai ganhar mais musculatura, mais memória dentro da sua musculatura espiritual. O espírito guerreia e os músculos espirituais se fortalecem. Deixe Deus tratar e tocar as rachaduras que você tem escondido e não quer que ninguém veja. Deixa Deus tratar. Pare de resistir o tratamento do Senhor. Eu estava conversando com uma amiga ontem e ela estava falando, mas meu Deus, eu não consigo enxergar de jeito nenhum isso que todo mundo está me falando, eu não consigo enxergar. E eu não sei mais o que fazer. E eu falei assim para ela, olha, quando Deus mostrou para mim que havia um histórico do espírito de Jezabel na minha família, eu levei 10 anos. Foram 10, não foram 10, foram 7 anos. 7 ou 8 anos. Agora estou me lembrando melhor. Foram 7 ou 8 anos do momento em que eu comecei a confessar aquilo, porque eu sabia que Deus tinha me falado que tinha, mas eu não conseguia enxergar no meu comportamento. Você confessa algumas coisas que vêm vindo de família, você confessa porque Deus mostrou o que tem. Mas existe a necessidade de nós enxergarmos no nosso comportamento como é que nós nos movemos dentro daquela iniquidade para que haja uma confissão adequada. É como sempre a gente ouve em libertação. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Traição, adultério, roubo, fornicação, idolatria, feitiçaria. Tem nome. Você fez um mal para alguém, você fez um mal para você mesmo, você fez um mal para a família, para a sociedade. Existe um nome. Um assaltante de banco. Aí eu fiz uma, não, eu assaltei um banco. Eu confesso, né? É o reconhecer de uma atitude, de um comportamento que gera algo, que externa de uma maneira. E ela disse que ela está nessa jornada há 3 anos, e eu falei, eu levei 7. Do momento em que Deus me mostrou, e eu comecei, e eu orava, e eu confessava, e eu orava, e eu confessava, e eu falava, Deus, quando chegar a hora, me mostra. Quando chegar a hora, me mostra. Enquanto isso, eu sei que está aqui, eu continuo aguardando essa libertação. Enquanto isso, Deus estava fundamentando princípios e verdades que eram necessárias para que eu não morresse no momento que Ele me mostrasse. E quando Ele me mostrou, eu quase morri. Eu quase perdi a fé, eu quase perdi tudo que eu tinha, porque eu não podia acreditar que eu fazia aquilo que Ele me mostrou que eu fazia. Mas Ele havia fundamentado a minha identidade nele, e a identidade dele para mim, de tal forma que aquilo foi a minha âncora, aquilo foi o meu porto seguro. E então ele não fez aquela libertação enquanto eu não estava pronta, mas eu tive de ceder e me render em tudo quanto foi outras áreas para que eu pudesse chegar nesse momento, no momento determinado, no momento em que ele havia designado para que eu pudesse passar por aquela libertação. Eu estava lembrando, né, que eu estava em Jerusalém, eu estava em Arad, no deserto em Israel, quando ele me mostrou. Ele me mandou 3 semanas para a ilha de Chipre para me mostrar nas dimensões do espírito como aquilo se parecia, como seria abrir aquele buraco no meu jardim para desenterrar um altar com sacrifício de sangue, e o rombo que aquilo ia fazer no meu jardim. E aquele processo de libertação, depois eu voltei para Jerusalém para que orassem os anciãos, orassem e expulsassem aquilo, quando eu pude confessar qual era de fato o meu comportamento que se manifestava da hereditariedade dos meus antepassados. E a partir dali começou uma jornada de muitos altos e baixos até que eu pudesse me ver fora da UTI do tratamento e começar a avançar de novo sem aquela sensação de que a qualquer momento eu ia morrer naquela UTI. Então, os nossos processos com Deus, eles são muito diferentes, mas eles são reais. E se a gente não reconhece que existe, ainda que a gente não possa enxergar, não existe forma de tratar, porque se o médico diz que tem um câncer, vamos dizer, nas dimensões do espírito, e você não reconhece que tem, você ignora, você fala, não, eu não acredito em você, você não vai tratar. A moça trouxe no meio da adoração, ou em algum momento lá, o testemunho de que ela foi fazer os seus exames de laboratório e ela recebeu um relatório ruim.
E ela falou, ok, eu não vou andar em medo. Eu reconheço que houve esse relatório, mas eu não vou andar por medo. Eu vou perseverar e eu vou orar e eu vou insistir até Deus fazer alguma coisa. E Deus falou com ela. E Deus falou que ele tinha algo na vida dela. E Deus não falou para ela que ia curá-la. Deus só falou que ia trabalhar com ela. E ela foi orar com a Pam trouxe a palavra de trazer o sangue de Jesus entre ela e aquele relatório. Depois ela foi para a cirurgia, e quando ela foi para a cirurgia, o médico falou que alguma coisa estava estranha, mandou fazer os exames de novo, e os exames vieram de volta totalmente diferentes, e houve aquela cura. No espírito acontece a mesma coisa. Enquanto nós não, se Deus fala, eu preciso arrancar esse câncer que está aí, e você fala, não tem câncer, não tem câncer, não tem câncer, ele começa a corroer, ele começa a dar metástase, e aí quando você vai ver, o trabalho que você vai ter de se libertar com tanta resistência, às vezes é muito pior do que aquilo que você poderia ter feito antes. Estão me entendendo? Pelo amor de Deus, deixa Deus tratar. Pentecostes está chegando, nós estamos entrando numa transição de eras importantíssima. Em termos da vinda do nosso amado. E nós precisamos estar com esses vasos, com espaço para esses sinais, milagres e maravilhas, para esse vinho novo que Deus quer nos dar, para esse azeite que Ele quer nos dar. E nós precisamos transbordar de tudo isso, de águas vivas, de vinho novo, de azeite dos nossos odres, porque as vidas ao nosso... Não é por nós, é por eles. Jesus, Ele pagou o preço que Ele pagou por eles, por nós, e nós agora somos participantes deste corpo, nós somos o corpo de Cristo que vai receber esse grande avivamento de sinais, milagres e maravilhas por causa de uma grande colheita que Deus vai trazer em tempos de grandes abalos. Nós precisamos estar prontos, nós queremos que os sinais, milagres e maravilhas nos persigam na nova estação, mas para isso a gente precisa fazer essa transição de estações. Deixa Deus tratar. E o nosso DNA também tem. E quando nós passamos por traumas de violência sexual, de violência emocional, de violência até de guerra ou de acidentes, alguns de nós tivemos acidentes, caímos de algum lugar, abrimos a cabeça, né, machucamos, e temos lugares em nós de trauma onde o nosso DNA registrou aquele trauma. O exemplo que o Chuck deu foi de obesidade. Nós sofremos um trauma e o nosso DNA absorve aquela realidade em que eu preciso comer para resolver aquele trauma e aí eu ganho uma obesidade. Aí eu vou, trato, o inimigo faz o quê? Ele chama a existência aquele trauma para que eu tenha uma reação no meu DNA com aquele trauma em que eu vou engordar de novo. O que a gente precisa deixar Deus fazer? Entrar no trauma, resolver a situação do trauma com arrependimento, perdão, arrependimento, perdão, arrependimento, perdão, perdão da circunstância, perdão da pessoa, perdão meu, perdão de mim mesmo, para que o meu DNA seja transformado e o inimigo já não tenha mais aquela situação de trauma para cutucar e o meu DNA responder daquela maneira da fragmentação da alma que está aprisionada, colocando em termos de libertação. Vamos deixar Deus fazer. E aí veio uma oração assim. Há um trauma que nos faz resistir à mudança no DNA. Então nós vamos nos arrepender. Senhor, nós te pedimos perdão. Porque esse trauma às vezes é um Isaac em nossas vidas e nós temos tanto medo de deixar o Senhor tocar nele. Nós pedimos perdão por isso, Senhor. Perdoa-nos, porque nós não perdoamos a circunstância ou o trauma. Faça isso agora. Senhor, eu perdoo, eu abençoo e eu libero esta pessoa. Senhor, eu perdoo essa circunstância que gerou esse trauma. Eu te vejo nesse lugar onde o Senhor me protegeu de maneira que algo muito pior não pudesse acontecer. E eu vejo aonde o Senhor está entrando e remindo essa circunstância, esse momento do que aconteceu na minha vida. Eu vejo o que o Senhor, o que está cooperando para o bem. E a jornada que eu tive de passar por causa desse acidente. E eu vejo o que o Senhor me ensinou e o tanto de revelação e de proximidade o Senhor me trouxe. Eu te agradeço.
Eu quero dizer sim. Faz a restauração do meu DNA. Faz a mudança no meu DNA. Eu te peço perdão pela minha resistência e eu digo, vem, eu me rendo a ti, Senhor. Vem fazer essa mudança, vem remir o lugar desse trauma em nome de Jesus. No meio das palavras do Daniel e da Amber, nós ouvimos falar de uma expectativa de nós despertarmos de manhã e não pensarmos logo que meleca que vai ser o meu dia. Que ruim, eu estou trabalhando num lugar que eu detesto, eu não quero estar lá, eu detesto acordar cedo, detesto acordar tarde, detesto trabalhar à noite. Senhor, eu te agradeço porque o que eu tenho hoje o Senhor me deu e eu abençoo o que o Senhor me deu. Não é o meu favorito, eu não teria escolhido, mas eu vou enxergar da tua perspectiva o que o Senhor está trabalhando na minha vida, porque eu estou aqui. Eu preciso chegar aqui e eu sei que essa terra prometida é boa e se eu tiver de atravessar um mar, se eu tiver de atravessar um deserto, se eu tiver de atravessar um rio, se eu tiver de demorar 40 anos para comer carne e comer maná que desce do céu, isso é provisão do Senhor. Dá-me um coração grato, eu te agradeço, expectativa positiva e agradecimento. Dar, semear, perdoar, doar, semear. Isso vai andar junto, o perdoar, o arrepender-se e o semear. Não semear do seu pouco, semear da sua abundância, semear do que o Espírito Santo está colocando no seu coração, de semear sem restrições, sem miguelação, né? Sem espírito de miséria. A tua vida, o poder da vida e da morte estão na nossa língua. Senhor, dá-nos os decretos que o Senhor tem para liberar pela nossa nação, não os decretos que nós estamos ouvindo, o mundo, a confusão, o caos, a corrupção, o Brasil não tem jeito, o Brasil tem jeito sim, a minha vida tem jeito sim, a minha família tem jeito sim, minhas finanças tem jeito sim, meu ministério tem jeito sim. Esse país tem jeito em nome de Jesus, porque Deus disse e traga os decretos. O Tiago falou uma palavra bem assim, incisiva, né? Ouça mais do que fale. Relacionamento com Deus, a gente fala, murmura, reclama. Basta. Aquieta-te. Silencia. Ouve Deus. Senhor, o Senhor prometeu isso para a nossa nação. Não estou vendo ainda. Qual é o decreto? Decrete esta palavra. O Salmo 23, o Salmo 91, seja o que for que Deus te der naquele momento, seja curto e grosso. Pá, Brasil, é isso. Terra de Veracruz, porto seguro do nosso Salvador, és Brasil. Ponto. Declare o que Deus declarou sobre a nossa nação, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Abre mão da inveja. Pare de olhar o que o outro tem, porque o outro foi promovido antes ou não, né, de você. Aprenda a confiar em Deus. O Daniel trouxe esse exemplo, né, que ele estava trabalhando lá na cadeia, ele estava lá no escritório do xerife e tudo mais. E aí veio um cara dos militares, passou 3 meses ali, ganhou a promoção dele. Ele estava lá há quanto tempo que ele falou? 1 ano, 5 anos, não sei quanto tempo, foi bastante. E aí Deus falou, não, você está exatamente onde eu quero que você esteja, eu não te dei essa promoção, agora você seja fiel, confie em mim aqui onde você está. Eu estou trabalhando em você nessa jornada do ponto A para o ponto B. No meio dessa jornada tem um ringue de boxe, você vai lutar, você vai guerrear. No meio desse lugar você vai ter uma cenourinha daqui, uma cenourinha dali, uma dali, você vai ser tentado, você vai ser provado. Confie em mim, eu estou com você no meio dessa jornada, eu estou te forjando, eu estou te libertando, eu estou te curando, eu estou te fortalecendo, eu estou te preparando nessa jornada. Você não vai sair do Egito e direto para a Terra Prometida de helicóptero, você vai passar por todo um processo, porque é o processo do preparo. Quanto você corresponder comigo, será o quanto de velocidade, de aceleração que você vai ter no seu avanço. O quanto você corresponder será a sua vitória. O quanto você resistir será o tempo que você vai passar rodando no deserto. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, basta de rodar no deserto. Senhor, não tem mais tempo para isso, Jesus já está voltando. Dá-nos esse tempo de aceleração, dá-nos essa vitória, esse
essa fibra para não desistirmos, nós abrimos mão e nós nos arrependemos do jeitinho brasileiro, em nome de Jesus. O Senhor não vai nos deixar entrar na plenitude com esse monte de coisa pingando de demônio atrás de nós. Nós não aceitamos mais, nós deixamos o Senhor tratar. Nós queremos o teu avanço, nós queremos a tua forja, pode tacar fogo, porque Pentecostes é fogo. Pentecostes é fogo, e a vinda de Cristo vai trazer fogo sobre a sua igreja, e nós queremos ser provados e aprovados, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, nós te pedimos perdão pela nossa ansiedade. Aquieta-te, alma, aquieta-te, vida, aquieta-te, Márcia, declare isso sobre você mesmo, aquieta-te, em nome de Jesus. Nós fomos enviados hoje com o fogo e o vento. Eu quero te enviar agora com isso. E eu quero voltar lá no Shabat. Eu te envio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que haja fogo e vento sobre ti, novamente, para um Pentecostes constante daqui para frente. Amém? Amém. Pode selar com o partir do corpo do nosso amado. Depois eu vou fazer de novo. Esse é o teu corpo, Senhor, que foi partido, moído, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos e recebermos esse empoderamento do Espírito Santo que o Senhor quer nos dar, para que sinais, milagres e maravilhas nos persigam por onde nós formos, que a tua graça e o teu favor se abram, sejam derramados sobre nós. Nós comemos de ti, deixando que o Senhor coloque o teu DNA no nosso DNA e que venha a libertação e que venha a cura. Nós dizemos sim e amém. Teu sangue. Obrigada, Jesus. No Shabat, eles contaram como lá no Glory of Zion, no jardim, eles têm uma fonte, que é uma fonte de Judá. E essa fonte, eu não sei como ela é, eu só posso imaginar pelo que eles falaram. Ela é uma escultura ou alguma coisa do gênero. E ela estava entupida, então o encanamento não estava funcionando e ela estava com as águas paradas. E foram várias confirmações da mesma coisa ao mesmo tempo. E o que eles tiveram de fazer, deixa eu ver se eu me lembro agora o que eles tiveram de fazer, lembrei. Tem muitas pedras, e que não são pedrinhas, são pedronas dentro dessa fonte, e eles não tinham como usar uma máquina para tirar, porque senão eles desmontariam, estragariam, eu acho, a fonte em si, o trabalho artístico da fonte em si. Então eles tiveram de tirar com as mãos, pedra por pedra, que estava ali, para acessar o encanamento que estava entupido com raízes de várias árvores que tinham se encaminhado por ali para beber ali. E Deus falou assim: eu quero limpar a sua fonte, é a fonte de Judá. Eu preciso tirar as pedras, tirar os entulhos e tirar as raízes de amargura que estão contaminando essas águas. Vocês têm de render-se a mim. Judá quer produzir a adoração limpa, pura, santa para a próxima estação. Precisa me deixar limpar as fontes das águas de toda a amargura. Para isso, nós precisamos nos rendermos a Ele. Isso é perdoar, de novo, perdoar as pessoas que ainda nós estamos culpando por certas situações em nossa vida hoje. Então, vamos lá. Lá no passado, eu tive uma viagem que o Senhor me mandou fazer numa certa semana específica. E houve toda uma circunstância na minha casa que impediu isso de acontecer. E eu passei anos culpando aquelas circunstâncias e aquela pessoa de eu nunca ter cumprido aquele chamado do Senhor.
isso fica escondido numa raiz de amargura, e muitas vezes, quando o Senhor me envia a certas outras tarefas que estão ótimas, estão fluindo muito bem, aquela raiz de amargura, ela entope o encanamento do que precisa fluir lá na frente. E eu nem tenho ciência que as duas coisas estão ligadas. E eu penso, por que não está fluindo? Deve ser o fulano, ciclano, beltrano que estão com inveja, enviaram uma seta, uma lança, uma espada, sei lá, e então está tudo ruim. E Deus está falando, a raiz de amargura é sua. Você precisa voltar lá naquela situação e perdoar a situação, perdoar a pessoa de uma vez por todas e saber e pedir perdão por ter preso essas pessoas, porque você carrega elas com você, é que nem aquele exemplo do saco de batatas, né? Que a professora fala para a criançada, escreve aí o nome das pessoas que você não perdoa nas batatas, agora vai carregar o saco a semana toda, já está brotando, já está apodrecendo, já está fedendo, já está molhado, já está um horror, e você está lá carregando aquelas vidas. Só o que precisa fazer, perdoar para tirar a batata de cima, né? Do saco que você está carregando. Então, nós precisamos pedir para Deus nessa semana seguir nesse processo de libertação, mas com uma mente aberta para você saber que você é falho, nós somos falhos, nós carregamos algumas coisas conosco e a gente não quer que ninguém veja, porque afinal de contas nós somos os ministros que estão lá no púlpito e todo mundo acha que nós somos perfeitos, nós somos pessoas imperfeitas que têm muita coisa para tratar, nós queremos ser usados e nós precisamos cair na real e deixar Deus tratar, e isso requer reconhecimento, confissão, arrependimento, e rompimento e bênção. Eu reconheço o problema, eu me arrependo, eu perdoo, libero e abençoo, e agora consigo livremente, livre, leve, solto, seguir para a missão que Deus tem, para que as águas não estejam contaminadas, senão eu vou ministrar lá na frente e eu tenho essa contaminação da falta de perdão me seguindo forever. E aí eu não alcanço nunca aquela abundância, aquela plenitude no Senhor, porque eu continuo segurando aquilo comigo, porque eu não posso acreditar que eu sou tão ruim. Não, tu é ruim, tá? Tu é uma bênção que falha, e nós temos bagagem que a gente precisa deixar Deus tratar finalmente. Tem coisas que Deus tem falando há anos, né? Vai ser um trabalho simples? Não. Vai ser um trabalho árduo de tirar aquelas pedronas para alcançar o encanamento lá, cortar as raízes de amargura, arrancar tudo fora, as ervas daninhas e etc. Vai ser um trabalho árduo, sujo e difícil, mas insista, renda-se, porque valerá a pena. Nessa situação de falta de perdão, nós levantamos altares. Esses altares precisam ser destruídos. O que está no fundo do fundo do fundo de tudo isso? Falta de confiança em Deus, porque a gente não confia que Deus pode nos livrar, que Ele pode nos fazer vencer, que esse passado pode ser remido e pode se transformar em algo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não consigo imaginar uma situação assim, mas Deus é sobrenatural e Ele faz o impossível que você não consegue imaginar, mas tenha no mínimo uma expectativa, Deus pode, Ele é, então Deus, eis-me aqui, quebra tudo e faz de novo se for necessário, mas eis-me aqui, me transforma, eu quero ser transformado à sua imagem e semelhança, eu quero ser um adorador em espírito e em verdade, porque eu moro no Brasil, você que mora no Brasil, você que é brasileiro, tem um chamado em você de adoração santa, em humildade, em intimidade, com intencionalidade. É uma adoração que precisa subir para muitos outros níveis. Nós estamos muito atrasados dentro do chamado, do desígnio, do dom de Deus para nós. Mas isso vai requerer um trabalho árduo de nós limparmos as fontes de águas vivas, para que elas não sejam contaminadas pela nossa amargura, confiando em Deus. Quando nós fizermos isso, aí veio a palavra profética, quando a gente se habilitar e disser, ok, Deus, vou fazer isso e fizer de fato, pagar esse preço, veio a palavra profética. Conforme vocês fizerem isso, desce do céu uma foice, desce do céu uma foice que vai cortar tudo que está crescendo debaixo das pedras, impedindo o seu som de fluir. Nós voltaremos à pedra de esquina, à pedra angular. Pedra de esquina, pedra fundamental, e a pedra angular. A pedra angular é aquela do arco. A pedra de esquina é a base da esquina do fundamento de um prédio.
Nós voltaremos a essa rocha que é Jesus. E nós vamos cortar tudo aquilo que cresceu no lugar errado. E nós vamos... E essa foice que vem para cortar, e o nosso retorno à pedra, à rocha, liberará as linhas de provisão em nossas vidas. Está tudo interligado. Deus tem uma provisão para que a obra seja feita, Ele tem uma abundância. E quando eu falo provisão, não estou falando só de dinheiro, estou falando de dons, de finanças, de capacitação, de pessoal, de mão de obra, de tudo que é necessário para que avance a obra de Deus, para que o reino seja manifesto aqui na terra. Haverá um liberar das provisões quando as águas forem curadas, as águas amargas das nossas raízes de amargura que a gente precisa deixar Deus arrancar. E então veio uma palavra para o Glory of Zion, que eu creio que se estende a todos os que estão aliançados com ele, que Glória de Sião voltará a ser uma bênção para as nações. Diga assim: eu voltarei. Se você parou de viajar, você vai viajar. Eu voltarei a ser uma bênção para as nações. Se você ministrava em outros idiomas, eu voltarei a ser bênção para as nações. Eu volto, mas eu volto com uma nova capacitação, com um novo dom, com uma nova pureza, com uma nova justiça, com um novo odre, com um novo azeite, com um novo vinho, com águas limpas e puras que poderão jorrar para que haja uma grande colheita em nome de Jesus. E o inimigo está dizendo para você, você vai continuar pobre, não vai funcionar nada disso para você, você vai continuar pobre de espírito, de dons, de chamado, de ministério, de dinheiro, de finanças, de família, vai continuar pobre. E você está dando voz, você está dando ouvido a essa voz. E nós vamos dizer agora, eu quebro a concordância com essa voz em nome de Jesus. Eu não vou permanecer sempre pobre de tudo. Deus é mais do que suficiente na minha vida. E Ele tem mais do que suficiente para eu realizar a sua vontade em todas as áreas da minha vida. Eu tomo posse disso em nome de Jesus. E nós cantamos hoje, Jiré, 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 tu és suficiente. Tu és suficiente. Tu és suficiente. Declare, Yeshua, tu és suficiente. Tu és suficiente, tu és o cordeiro para o sacrifício. O Senhor foi suficiente para me perdoar de toda a minha injustiça, de toda a minha iniquidade, de toda a transgressão, de toda a minha linhagem, de toda a maldição. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente para isso. O Senhor é suficiente para me fazer entrar no seu chamado, na sua vontade e produzir o fruto do Espírito, o fruto de abundância fisicamente falando, o fruto de abundância financeiramente falando. O Senhor é mais do que suficiente para jorrar de mim o que precisa ser jorrado de mim para essa grande colheita até a sua vinda. Em nome de Jesus, amém. Alguns de nós estamos desidratados e nós não só precisamos perceber que estamos desidratados, nós precisamos beber. Mas não é só beber, não é só perceber e então beber, é amar o beber. Muitos de nós estamos desidratados da pessoa de Deus, das águas vivas de Deus, da sua palavra. Nós estamos desidratados porque nós não estamos bebendo, porque nós não amamos beber, nós não temos prazer na leitura da palavra, no alimentar-se dessa palavra, no passar tempo com Deus, nós não temos prazer em estar na presença de Deus. E tem algo muito errado com isso. Quando a gente está na religiosidade, a gente faz por obrigação, por disciplina, mas pelo menos faz e está sendo alimentado. Quando a gente faz por relacionamento, a gente faz pelo prazer de estar com ele, é diferente. Mas fazer por disciplina é melhor do que não fazer. E tem muita gente que não faz porque... não sei por quê. Não sei. Você vai conversar isso com o Senhor e você vai dizer para ele, olha Deus, eu estou desidratado. Eu já estou funcionando na palavra de 10 anos atrás, eu preciso de uma palavra nova, eu preciso voltar a uma disciplina, mas eu quero ter essa disciplina pelo prazer da tua companhia. Eu quero ter prazer de sentar e ler que nem que seja 5 versículos, Deus, e deixar o Senhor marinar aquilo dentro de mim e produzir o que precisa produzir para aquele dia. É a sua água viva daquele dia. Algumas pessoas vão ler livros inteiros, capítulos inteiros, né?
tem um prazer de estar na presença do Senhor, tem um tempo diferenciado. Mas não deixa a sua ocupação, o seu busyness, você está super ocupado o dia inteiro com muitas coisas, não deixa isso ser a sua desculpa. Quando a gente quer passar tempo com alguém, a gente abre um momento na nossa agenda, a gente faz acontecer. Deixa o Espírito Santo te ajudar nisso. Ele vai te mostrar e você obedece, corresponde, obedece, corresponde. Quando você vai ver, você não está mais passando sede e nem ausência de não estar com ele mais tempo no seu dia. Nós precisamos ter amor pelas águas. Diga assim, Senhor, dá-me amor pelas tuas águas vivas. Dá-me amor. Dá-me o prazer de estar na tua companhia, em nome de Jesus. Gera esse anseio por ter comunhão, por estar contigo todos os dias, de uma forma mais contigo. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Aí veio uma palavra bem difícil, que é a palavra que está para a igreja de Efésio, em Apocalipse 2. Se eles não voltassem para o seu primeiro amor, eles teriam o seu candeeiro removido. O que significa ter o seu candeeiro removido? Na visão do Apocalipse 1, na visão do capítulo 1 de Apocalipse, João vê Jesus e ao seu redor ele está no meio de 7 candeeiros. E quando Jesus diz, eu vou remover o seu candeeiro, eu estou removendo você da minha presença. E nós vamos dizer, não, eu não vou sair da presença de Jesus, não. Eu vou voltar para o meu primeiro amor. Eu vou voltar para aquele momento aquele tempo na minha vida em que ele era primeiro na minha vida. E eu queria passar mais tempo com ele. Eu tinha desejo de estar com ele. Eu tinha desejo de adorá-lo. Era algo que, tudo bem, quando a gente nasce de novo, é como se a nossa vida dependesse disso, né? É a própria sobrevivência. É tudo, ele é nosso tudo. Ele precisa continuar sendo nosso tudo. Dentro do nosso processo de maturidade, a gente precisa voltar para esse primeiro amor que produz as primeiras obras, porque Jesus ele não chama aquela igreja de Éfeso para voltar para o primeiro amor, e sim para produzir as primeiras obras que são o fruto daquele primeiro amor. Então, ao demonstrarmos, a exercermos esse relacionamento que está num primeiro amor, o reflexo disso são as obras que nós vamos produzir. E as nossas recompensas do dia do juízo, do dia do tribunal, são baseados nas nossas obras, que são o resultado da nossa fé, que são o resultado do nosso primeiro amor, do nosso relacionamento com ele. Veja que é uma reação em cadeia, uma coisa vai sempre levar a outra. Deus não vai avaliar a sua fé na hora das suas recompensas, ele vai avaliar seu fruto, suas obras, que você produz com essa sua fé. E aí você vai ter a sua coroa, as suas vestes, o galardão, a tua patente, a tua autoridade, o teu posicionamento no reino que está por vir. Tudo isso a gente está trabalhando hoje, na nossa vida agora. Tudo vai ter um impacto eterno. Então não se esqueça disso, a gente vai trazer, se eu conseguir trazer a palavra do Asher, foi sobre isso. E aí ele diz assim, olha, volte para o seu primeiro amor, ou eu removerei o seu candeeiro da minha presença. Lembre-se que o meu amor, esse amor, ele é perfeito e ele cobre uma multidão de pecados e lança fora todo o medo. Perfeito amor de Jesus. Ele cobre uma multidão dos meus pecados. Estando ele em mim, eu vou ajudar a cobrir uma multidão de outros pecados, o que significa levar os outros ao processo de cura e libertação, porque eles vão se arrepender e vão ser curados, vão ser libertos. E eu não terei medo de passar pelos processos, porque o perfeito amor de Cristo, ele lança fora todo o medo. Ou seja, quando vier a acusação do inimigo, normalmente ela é verdade. Ela está tocando numa ferida que é real. Ele não precisa nem te enganar muito, ele só vai te apontar o que está certo. E você vai comprar aquilo, vai agarrar naquilo, você vai falar, opa, então, reconheço, Pai, me perdoa em nome de Jesus. E você vai tratar aquilo pelo reconhecimento daquilo. Arrependimento, confissão, perdão, e aí você terá liberdade, e aí você se submeteu ao processo de Deus, agora você tem autoridade para resistir o diabo e expulsá-lo. Porque se você expulsa o diabo, e é o mesmo, há 10, 20 anos, e ele continua lá te afrontando, então você não se submeteu ao processo de Deus, para tirar aquele lastro de acusação que tem sobre ti, para que você possa então agora resistir o diabo. Tudo é ação e reação, e tudo tem um protocolo e um princípio estabelecido. Nós precisamos entrar no protocolo e no princípio que Deus estabeleceu
porque é do jeito dele que vai funcionar, não é do nosso jeito que vai funcionar. E aí, nós precisamos aprender a amar as nossas vidas com o amor de Deus e no amor de Deus e no processo de redenção de Deus. O que significa isso? Que nós, ao tratarmos o que Deus quer que a gente trate, tem o trauma, tem a maldição hereditária, tem a situação que você precisa, tem a rachadura, tem aquele negócio que macula seu dom constantemente. Quando você deixa Deus tratar, ame o processo, não odeia o processo, porque quando a gente odeia o processo, a gente resiste ao processo. É como quando você não quer que alguém sare uma ferida, porque vai doer. A ferida vai ficar lá, vai piorar, vai infeccionar e você pode perder o membro. Mas quando a gente deixa Deus tratar, cara, vai doer muito. Vai doer menos do que se você tiver que amputar um membro, né? Mas vai doer muito. Ame o processo da redenção. É tipo, mas o meu osso tá para fora, você vai ter que botar ele para dentro, vai doer ainda mais. Vai, mas vai consertar. Ame o processo. Ah, então eu amo esse processo. Manda, vai. 1, 2, já foi. Grita, esperneia, bufa. Ame o processo, porque se não fosse essa dor de voltar o osso no lugar, ele estaria fora do lugar. Você não teria mais uso da sua perna. Então, ame o processo da redenção do trauma, o processo da limpeza da fonte. Ame o processo do abrir daquela rachadura para entrar lá dentro, arrancar o pus, arrancar o câncer. Ame o processo de cura que vem depois. Eu olho para trás no meu processo de libertação de Jezabel, que acho que parece que não acaba nunca, que é uma coisa que vai longe. E eu demorei muito tempo para amar o processo, porque no processo Deus mostrou o meu jardim e ele mostrou que para tirar aquele altar de lá, eu precisava de um guindaste. Então entrou um guindaste desse daqui, um guindaste daqui, um guindaste daqui. Quando eles terminaram de tirar o altar, e a gente fez tudo o que tinha que fazer, quando eu olhei para o meu jardim, eu só vi lama. E aquilo me deixou em depressão. E como é que você ama um processo desses? É difícil. Mas quando você diz, Jesus está no meio dessa lama comigo, ele vai me ajudar a tapar os buracos, ele vai me ajudar a plantar de novo esse jardim. Novamente eu vou ver frutos, eu vou ver flores, eu vou ver verde, eu vou ver águas limpas, eu vou ver fontes de águas vivas e muitos poderão vir e comer desse jardim. Então eu passo a amar o processo. Eu não gosto que eu tive que passar por esse processo, mas eu dou graças a Deus porque ele me amou o suficiente para me fazer passar por esse processo, porque ele me queria sã, ele me queria liberta, ele me queria curada o suficiente para poder libertar outros e curar outros e ministrar outros, porque a respeito de corpo, está faltando vidas aqui no corpo de Cristo e nós somos os pés e as mãos de Jesus para trazer essas celulinhas de volta para o seu corpo, essas vidas preciosas que nós encontramos todos os dias nas nossas vidas, aí pelas ruas. É a respeito dele, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive a nossa salvação, o nosso tratamento, a nossa cura e libertação. Nós estamos atravessando para Pentecostes um tempo de um novo derramar do Senhor em nossas vidas e nós queremos ter o máximo de espaço possível para ele derramar mais desse novo. Vamos deixar Deus tratar? Pelo amor de Deus, diz que sim. Diz que sim, pense nas pessoas que estão ao seu redor e que, né, são pessoas que também precisam de você ser tratado, porque nós somos aliançados, nós andamos juntos. Então, se o punho não quer o tratamento, a mão tem dificuldade de funcionar. Então, punho, pelo amor de Deus, deixa Deus te tratar. Deixa Deus tratar, né? Seus nervos, seus tendões, deixa Ele curar você, porque a sua mão está tendo dificuldades de produzir o som que ela precisa produzir. Ombro, seja tratado, porque senão ninguém daqui para baixo chega a lugar nenhum. Diga, Senhor, eu estou disposto a ser tratado por Ti. Me liberta, eu te peço perdão por tanta resistência, eu tive vergonha, mas agora eu digo que eu confio em Ti. Ajuda-me a confiar em Espírito Santo, socorro, ajuda-me a confiar em Ti, para que nós possamos ter esse trabalho de libertação em nós. Para que essas águas da adoração possam fluir límpidas, frescas,
para que haja mais vidas tendo sua sede saciada ao chegarem à fonte que jorra de nós, que é Jesus. Ele é o santuário dentro de ti. Nós selamos esta palavra com o teu corpo, que foi partido e moído por nossas transgressões, iniquidades e pecados, e nos abriu o caminho pelo véu que foi rasgado, para o Santo dos Santos, que nos faz nos reintegrarmos, sermos imersos no corpo, no sangue, no nome de Jesus. E nós ressuscitamos em novidade de vida e recebemos o poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos. Esse é o Espírito que nós bebemos no sangue de Jesus, a vida do Cristo, do Deus vivo, está no seu DNA, nós bebemos desse DNA. Nós comemos deste corpo e a semente que morre, ela precisa morrer para ressuscitar. Nós comemos da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição, que estão no seu corpo, as marcas do teu corpo, da obra da redenção. Nós comemos profetizando que nossas famílias, onde houver necessidade de salvação em nossas famílias, haverá, e eles também comerão. Também serão celulinhas que serão inseridas no corpo de Cristo. Nós comemos pela morte das enfermidades, do caos desse mundo, da narrativa do mundo, das vozes do mundo. Nós comemos para abrir os nossos ouvidos para a voz de Deus. Para que essa voz que está impregnada nas frequências das águas, do sangue, da imersão no corpo de Cristo, sejam proferidas por nossos lábios e alcancem as atmosferas ao nosso redor em todas as dimensões que precisam ser alcançadas. E assim haja vida de Deus reverberando dos nossos lábios. Nós rejeitamos a parceria com as trevas, nós rejeitamos a parceria com o acusador, para que nós não venhamos sob o juízo do acusador. Nós entramos em parceria com os céus, com a palavra de vida que Deus libera sobre nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Lechaim. Eu te abençoo para a cura e a limpeza dessa tua fonte de adoração. Para que o som que vai ser liberado de ti seja um som límpido, um som puro, um som cheio da glória de Deus, cheio da expectativa e dos decretos da palavra de Deus, dos desígnios de Deus, e entrem na atmosfera, liberando o som, o vento, o fogo do Pentecostes sobre a tua casa, teu ministério, tua vida e as nações e os lugares e as atmosferas ao seu redor. Eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Vai queimando com as chamas do Espírito, vai soprando com o vento do Espírito, vai liberando a vida de Deus, vai liberando águas limpas, águas limpas, águas limpas, águas limpas. Vai no seu processo de libertação, deixa Deus entrar, não resista, submeta-se, nós nos rendemos, submeta-se ao Senhor, e vai no ID que o Senhor tem para você nessa semana, no ID da travessia, é a reta final, ali no fim tem o prêmio, tem a recompensa do vencedor que te aguarda, em nome de Jesus, aleluia. Pai, nós seguimos adorando continuamente e liberando a palavra de salvação por Israel, o alinhamento de Israel para este tempo, o alinhamento dos teus guerreiros em Israel, para que haja uma grande colheita em meio aos grandes abalos que estão vindo. Libera, Senhor, toda a proteção, a cerca de proteção que o Senhor tem para o teu povo, aqueles que o Senhor está chamando e está marcando em Jerusalém, em Tel Aviv, na Galileia, na Judeia, em Samaria,
e a recatataia larrabatscotoia, a tua cobertura do teu sangue, escondendo os teus servos enquanto eles vão e liberam a tua palavra, eles vão e liberam a tua palavra, eles vão e liberam a tua bênção sobre a sua nação, haja vida, haja vida, haja vida, e haja uma colheita farta e abundante, que ao invés de voltar para Jerusalém, como já está chegando lá, que ela exploda de Jerusalém para as nações novamente, como foi no primeiro Pentecostes, em nome de Jesus. Amém. E amém. Continuem orando por Israel. O tempo está chegando. O tempo está chegando. Jesus está posicionando as nações para os tempos de abalos, para a transição de eras e a transição de reinos. Entre no tempo de Deus. Amém? Entre no tempo de Deus. Entre no tempo de Deus. Em nome de Jesus. Eu amo você. Obrigada por resistir até aqui. Shalom, shalom. Semana espetacular para nós, na graça do Senhor. Beijo.